Bem-vindos a mais uma super aula! Eu sou a professora Fernanda e hoje nós iremos estudar letras maiúsculas e letras minúsculas. Luz, câmera, lição! Oi, super estudantes! Vamos estudar então as letras maiúsculas e minúsculas? Não podemos falar de letras e esquecer do alfabeto. Eu tenho certeza que vocês já conhecem o alfabeto, mas nós iremos lembrar dele agora, novamente. Olha lá, coloquei aqui do lado. Primeiro eu quero fazer uma pergunta. Quantas letras ele tem? Tô vendo gente contar. Muito bem, 26 letras. E ele tem que ser escrito da forma convencional, que é essa, ó, do A até o Z. Não pode fazer de qualquer jeito, em qualquer ordem. O alfabeto segue essa ordem de letras. Vamos lembrar então a ordem dele? Vamos ler junto? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Muito bem. Agora que já relembramos que são 26 letras e qual a ordem do alfabeto, a gente vai estudar as letras maiúsculas e minúsculas. Eu vou colocar novamente o alfabeto aqui. Então, o alfabeto que eu tô colocando aqui para você continua tendo 26 letras. Mas por que tá maior que o outro? Porque essas 26 letras estão escritas de 4 formas diferentes. Então, ó lá. As 26 letras são as mesmas, do A ao Z. Estão escritas de 4 formas diferentes. Então, eu vou colocar para vocês só a letra A, escrita de 4 formas diferentes. Então, vocês estão vendo aí? A letra A está escrita de letra bastão maiúscula, de letra bastão minúscula, de letra cursiva maiúscula e de letra cursiva minúscula. Então, eu falei 2 formas de escrita do alfabeto, que é maiúscula e minúscula, mas também ela é escrita tanto na letra bastão como na letra cursiva. Então eu vou separar agora os alfabetos para vocês, essas 4 formas. Olha eu de novo pro canto. A letra bastão maiúscula, que é a forma que a gente aprendeu a escrever, o comecinho que a gente aprendeu a escrever todas as letras do A ao Z. Essa é a letra bastão. E também tem a letra bastão minúscula. Essa bastão maiúscula com a bastão minúscula, geralmente a gente encontra nos livros. Vou mostrar para vocês as páginas de alguns livros aqui, ó. Tá vendo? Então, esses livros, tá vendo? Todos estão escritos em letra bastão. Volta as letras bastão aqui. Então, a gente encontra geralmente em livros de história, livro de contos de fadas. Essas páginas são escritas de letra bastão. E também a gente escreve da bastão maiúscula nos cadernos quando a gente começa a aprender a escrever. Mas também tem a letra cursiva, olha aí. A cursiva maiúscula, isso aí, e a cursiva minúscula. Então a gente tem essas 4 formas de escrita do alfabeto. Então, por que devemos aprender letra maiúscula e letra minúscula? Porque para escrever corretamente, a gente usa a letra maiúscula e minúscula. Quando devemos usar, então, as letras maiúsculas e letras minúsculas? Eu vou mostrar para vocês agora. Minúsculas e maiúsculas. As minúsculas são as letras que mais usamos. E as maiúsculas, elas são usadas no começo. No começo de quê? Do nome próprio, no começo de frases, no começo de parágrafos, e depois da pontuação, que também é no começo de algumas frases. Então, agora eu vou dar exemplo. Exemplo de nomes próprios. Nomes próprios, a gente pode iniciar o nome de cidades, estados, países e planeta. Rio das Pedras, estado, São Paulo, país, o Brasil. Nome de planeta, planeta Terra, Marte. Nós também temos os nomes próprios de rio, praça, ruas, avenidas. O nome do rio de Rio das Pedras é Tijuco Preto. O nome de uma praça de Rio das Pedras, Praça Matriz. São os nomes próprios. Esses têm que ser começado, pode ver, com letra maiúscula. Todos eles começou com letra maiúscula.
Outro exemplo também é o nome de pessoas. E nome de pessoas é o nome próprio da pessoa. É o nome, por exemplo, Lavínia, Alexandre, Gabriel, Sofia. E o sobrenome também tem que ter letra maiúscula no início. Por exemplo, Nayara Gomes. O N tá maiúsculo e o G também. Então, esses nomes, eles precisam ser escritos com letra maiúscula e minúscula. E também temos os nomes próprios dos animais de estimação. Eu tenho um animal de estimação. Alguns já conhecem aqui no canal. E aí, o que animal é esse? Gato, muito bem. E qual é o nome dele? Frajola. Se eu vou escrever a palavra gato, eu escrevo com letra minúscula, ela inteira. E se eu vou escrever o nome dele, que é Frajola, eu tenho que botar o F maiúsculo e o restante das letras minúsculas. Não é isso, Frajola? Por quê? Porque o nome dele é Frajola, mas gato, existem vários gatos. Então agora a gente tem o exemplo também com o começo de frase. O pássaro é do Samuel. Então, o é o início da frase, ele precisa ser de letra maiúscula. É claro que tem o nome do Samuel também aqui, que precisa ser de letra maiúscula. Parágrafos. Parágrafos eu vou mostrar o exemplo aqui para vocês. Onde eu coloquei as setas são os parágrafos do texto e todos eles iniciam com letra maiúscula. E também depois da pontuação. Eu tenho uma frase aqui para vocês para olhar a pontuação. Qual é o seu nome? O meu nome é Kemily. Então, depois da pontuação, que é a interrogação, tem a letra M. Essa letra M precisa ser com letra maiúscula. Vamos fazer então essa atividade. Observe a frase e explique por que as palavras foram escritas com a primeira letra maiúscula. A primeira frase é: em Rio das Pedras as pessoas são educadas. Então, a palavra que está em letra maiúscula, com a primeira letra maiúscula é em e Rio das Pedras. Por que o em está com a primeira letra maiúscula? Porque é no início, começo da frase. A primeira palavra da frase tem que ter letra maiúscula. Então, a gente já sabe que porque está no início da frase. Por que Rio das Pedras, então, tem a letra maiúscula? Porque é o nome da cidade. É o nome da cidade, no caso da cidade que eu moro hoje, Rio das Pedras. A segunda frase. Que horas são? São 10 horas. Então, quais são as palavras que estão com letra maiúscula? O que e o são. Por que o que? É o mesmo motivo do em. Porque está no início da frase. Então, o motivo é esse, porque está no início da frase. E o são? Porque ele vem depois da pontuação. Ó, tá vendo o ponto de interrogação aqui? Então, ele vem depois. Por isso, o são tem que estar com letra maiúscula. É o início de frase também, depois da pontuação. E a última frase daqui é: Paula gosta muito do seu cachorro Lulo. Então, Paula, por que o Paula está com letra maiúscula? Primeiro, porque é nome de pessoa, Paula. Então, se tivesse o nome de qualquer pessoa, tem que estar a primeira letra maiúscula. E também porque está no início da frase. Mas a gente vai justificar porque é nome de pessoa, nome próprio da pessoa. E agora o Lulo. O Lulo também está com letra maiúscula, porque é o nome do cachorro. Vocês estão vendo? A palavra cachorro não tá, porque existem vários cachorros. Mas o Lulo, da Paula, só existe um. Então, ele é o nome próprio do cachorro. Então, o nome próprio do cachorro tem que estar com letra maiúscula, tá bom? Vamos fazer mais uma atividade. Coloque letra maiúscula quando for necessário. Temos duas frases. Elas estão escritas inteiras de letra minúscula. E a gente tem que colocar nas palavras que são necessárias a letra maiúscula. Então, vamos lá. Meu irmão Pedro aprendeu a ler. Deu para perceber já? Já conseguiram identificar? No início da frase. Como eu falei, então, a palavra meu tem que ser escrita com letra maiúscula. A primeira letra tem que ser maiúscula. Irmão precisa? Não. Pedro é o nome do irmão. Então, precisa sim. Então, outra palavra que deveria estar escrita com a primeira letra maiúscula e não tá. Aprendeu a ler? Não precisa. Então, vamos colocar ela?
Meu irmão, então, meu irmão Pedro aprendeu a ler. Então, o meu e o Pedro. Na próxima frase, a professora Rosa tem um gato chamado Fofão. Vamos ver? Então, no início da frase, o A precisa ser maiúsculo. Professora, não precisa. O nome da professora é Rosa? Precisa. Então, ó, eu preciso botar o nome da professora de letra maiúscula. Tem um gato chamado Fofão. Gato não precisa, tem não precisa, esse daqui não precisa, chamado não precisa, mas o nome do gato precisa. Fofão, esse precisa. Então, a gente coloca a frase: a professora Rosa tem um gato chamado Fofão. Então, agora está correto. Agora que vocês já sabem a diferença de letra maiúscula para letra minúscula, eu quero que vocês façam a atividade que tem no final. Espero que tenham gostado da aula, que Deus abençoe. Beijos. Ah, não esqueçam de se inscrever no nosso canal.